Você já pensou em ter uma rotina de excelência? Porque rotina é uma coisa, excelência é outra. Mas será que a gente consegue juntar essas duas coisas? Será que a gente consegue aperfeiçoar rotina e excelência para que elas possam realmente trazer resultados diferentes para a nossa vida? Então hoje a gente vai falar sobre isso, sobre rotina, sobre excelência, sobre como a gente junta as duas coisas e principalmente por que isso é importante, né? Por que as pessoas que têm grandes resultados, elas têm sim sempre um ritmo diferente de vida, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre um passo a passo de como a gente pode criar um estilo de vida mais abundante, ok? Então a primeira coisa que a gente precisa definir é o que é rotina e o que é excelência. Por que quando essas duas coisas se unem, elas causam realmente um resultado muito diferente nas nossas vidas, né? Quando a gente fala de rotina, a gente está falando de que é um caminho, né? E a descrição é exatamente isso. É um caminho que a gente utiliza normalmente, é um itinerário habitual, é aquilo que a gente faz de forma rotineira. Isso é rotina. Só que para algumas pessoas a rotina ela causa um pouco de, ai meu Deus, rotina, pelo amor de Deus, vai ficar tudo igual. E não é bem assim, né? A gente sabe que as pessoas que têm resultados diferentes na vida, os empresários, as pessoas que estão aí nos negócios e que elas estão fazendo diferente mesmo na crise, a gente pode perceber que elas têm um ritmo diferente, elas têm uma rotina diferente, porque elas fazem coisas que poucas pessoas fazem, certo? E o que é então a excelência? A excelência, no seu significado, ela é qualidade do que é excelente. É uma qualidade superior àquilo que você está fazendo ou que você já fez. Então, o que significa isso? Será que na sua vida hoje, tudo que você faz tem excelência? Será que aí no seu dia a dia, nas suas tarefas do seu dia a dia, tudo que você faz realmente é excelente? Tá no nível de qualidade acima, superior à média? Então, quando a gente une rotina e quando a gente une excelência, a gente começa a construir um caminho onde habitualmente a gente faz muito melhor, com uma qualidade muito melhor do que a gente estava fazendo ou do que a gente está acostumado a fazer. Então, por isso que quando a gente decide ter uma rotina de excelência, a gente automaticamente começa a criar um novo caminho, às vezes com um tempo muito menor do que o que a gente estava utilizando ou usando para fazer as nossas coisas e, consequentemente, o nosso resultado também muda. Então, esse é o grande diferencial de você ter uma rotina de excelência, ok? Então, pensando nisso, a gente logo começa a perceber o seguinte: por que então é importante eu ter uma rotina ou várias rotinas, né? Então a gente sabe, por exemplo, que para a vida pessoal a gente tem às vezes um ritmo, às vezes influenciado por marido, por filhos, por familiares, e também a gente tem aí outro tipo de rotina para nossa vida profissional. A gente sabe que profissionalmente, principalmente diante do ramo, né, que a gente escolheu trabalhar, do ramo que a gente atua, a gente sabe que a gente pode ter uma rotina diferente, né? A gente pode mudar totalmente o aspecto das nossas ações diante do trabalho que a gente exerce. Então, assim, primeira coisa que é extremamente importante a gente entender o porquê da importância de uma rotina é a gente entender que a gente vai criar um novo hábito. E com o processo de uma nova rotina, a gente vai aperfeiçoar os hábitos. E isso sempre é muito importante. Se você é um líder, se você é um empreendedor, se você é um gestor, se você é um pai, uma mãe, você tendo uma rotina, não só você organiza melhor a sua vida, como você organiza também melhor tudo aquilo que você precisa entregar durante o seu dia, mesmo que seja um afazer doméstico, certo? Uma outra coisa também que é super interessante é que, além disso, todas as pessoas que precisam, né, e que buscam realizar alguma coisa diferente, um projeto, uma meta, um objetivo, um sonho na sua vida, ela começa a organizar o seu tempo, ela começa a criar hábitos e rotinas para que ela se torne mais produtivo. Então, se você quer criar algo novo, é importantíssimo que você comece a olhar para sua rotina, você comece a administrar melhor o seu tempo e as coisas que você está fazendo. Outra coisa que é bem importante, né, do porquê de se criar uma rotina. O porquê de se criar uma rotina é que às vezes você sim vai começar a descansar de verdade, né? Então, quando você tem algumas práticas na sua vida, onde você precisa entregar algumas tarefas diárias, né, mesmo que seja dentro da sua casa, e você de repente não tem isso
programado, não tem isso organizado, o que pode acontecer? Você tá o tempo todo como uma barata tonta, faz um pouco aqui, faz um pouco aqui, faz um pouco lá, faz um pouco aqui e você não descansa. Você não tem um tempo para você descansar de verdade. Então, às vezes, seu cérebro até ele engana, né, que tá descansando e às vezes não é assim. Então, quando você tem uma rotina, você tem as suas tarefas bem estabelecidas, o que acontece? Normalmente você tem tempo. Você gera um tempo para você descansar de verdade. E olha que coisa boa. Pode ser que surja na sua vida tempo para você fazer coisas que você sempre quis, né? Porque não é porque nós estamos em casa que a gente está conseguindo fazer o que a gente precisava fazer. Não é porque a gente está em casa que a gente pode estar sim fazendo todas aquelas tarefas que a gente gostaria de fazer ou aprimorando algumas coisas que a gente gostaria de fazer porque a gente está com tempo livre. Às vezes, com o tempo estando livre, a gente pode se perder no tempo, principalmente se eu não sei o que é importante para eu fazer, certo? E aí, esse é o grande vilão dessa história, né? De termos liberdade e não termos orientação, estarmos desorientados, né? Primeiro, não definir o que é prioridade, não conseguir entender o que você precisava entregar e o que era importante para você entregar e gastar energia com coisas que você não precisava gastar. Então, quando você tem uma rotina, né? O porquê de uma rotina ou várias rotinas? Eu tenho meu tempo do trabalho, eu tenho o período da tarde para cuidar de coisas pessoais e o período da noite eu vou investir em estudar alguma coisa. Digamos que você tenha isso. Para cada um desses períodos da sua vida é importantíssimo que você crie rotinas, porque daí você não só coloca a sua vida mais em ordem, mas você também começa a entender o que está gerando para você. E não se esqueça, as pessoas que realmente têm grandes resultados na vida, elas têm rotina de excelência, ok? Então, valeu essa história? É importante ter uma rotina, por quê, né? Para novos hábitos, para a gente construir algo novo, para a gente descansar de verdade, para a gente ter tempo para fazer as coisas que a gente realmente acha importante e para a gente não ficar gastando energia à toa, né? Porque a gente às vezes, nossa, não posso esquecer disso, nossa, não posso esquecer disso, nossa, ontem era para fazer isso, eu não fiz, meu Deus, como que eu tinha coisa para fazer, o tempo passou e eu não fiz. Por isso que eu digo a vocês, não é porque a gente está em quarentena, não é porque nós estamos aí no distanciamento, né, social que a gente está precisando ficar em casa, que se a gente não se organizar, as coisas vão continuar acontecendo e a gente não vai perceber, né? Por isso que o poder da ação ele é super importante quando a gente fala da questão do acorde. Quando eu estou acordada para o que está acontecendo, quando eu estou antenada e principalmente quando eu sei o que eu quero, eu não me perco nem com o tempo e nem com as coisas que se tornam distrações, né? Que elas me fazem me distrair do meu objetivo. Mesmo estando em casa, mesmo estando com um pouco mais de tempo, mesmo não precisando, né, da logística de ir e vir, eu ganho tempo. E hoje a gente sabe que tempo é a coisa mais importante que todos nós temos, né? Porque o tempo ele não volta, não é assim? Né? A gente até fala o seguinte, que dinheiro a gente ainda consegue trabalhar, consegue de novo se reestruturar, consegue negociar, consegue trabalhar de novo e fazer e trazer o resultado. Mas o tempo ele não volta, ele é muito democrático. Se eu não souber usar bem o meu tempo, se eu não definir exatamente tudo aquilo que eu quero, simplesmente o tempo vai e eu não vejo. Então a gente precisa acordar para isso. O que é importante para você? O que verdadeiramente você precisa dedicar tempo, atenção, rotina e para você ter novos resultados? E aí, o que acontece? Então tá bom, Giovana, eu já entendi, eu tô entendendo, tô percebendo aí que esse negócio de rotina não era muito aquilo que eu queria. Eu não tava assim muito afim, até porque, né? Nada contra a gente tirar um dia day off, né? E é verdade, é importantíssimo a gente ter os nossos day off, ou até durante o período do dia a gente ter os nossos períodos de descanso. E eu tenho certeza que se você conseguir criar sua rotina, você vai ver que você vai ter alguns períodos do dia que você vai ter o seu ali, né, minuto off, que você vai ver que você vai conseguir gerar esse tempo, né, gerar esse tempo de descanso de verdade, né, se você tiver com tudo programado. Então, qual que é o primeiro passo? Vocês gostariam de saber como é que eu faço para criar uma rotina? Como é que eu faço para realmente entender que isso é importante e principalmente investir nisso, né? Porque conscientemente, por que a gente fala tanto no coach que conscientemente a gente faz uma coisa e emocionalmente às vezes a gente faz outra, né? Primeiro, porque na consciência, quando a gente tem consciência, a gente sabe que é importante.
E quando a gente tem consciência e traz essa consciência, a gente fala, bem, isso é importante e eu preciso sim fazer com que isso aconteça na minha vida, ou que isso funcione na minha vida. Porém, se eu não decido e eu não começo a fazer com que essa nova comunicação, essa minha nova rotina, ela comece a acontecer, o que acontece? O meu consciente, ele acaba desviando essa minha vontade. Então, por isso que a gente precisa decidir e começar a experimentar essa rotina, né? Quando a gente fala de experimentar, é a gente todo dia ter uma comunicação verbal e não verbal direcionada para aquilo que eu quero. E a rotina, ela nos ajuda muito nisso, né? Então, como é que eu faço pra gente começar a criar uma rotina de excelência? Porque eu sei que você deve ter um horário para acordar, eu sei que você já deve ter um horário para fazer algumas coisas aí, de repente atividade física, para trabalhar, para quem tá home office, mas será que isso está sendo excelente? Será que você está fazendo isso acima do que é a média? Você está realmente fazendo com uma qualidade superior? Então vamos lá. Primeira coisa que eu acho que é extremamente importante é aprimorar o que você já está fazendo. E como é que eu faço para aprimorar isso, Giovana? Como é que eu faço para aprimorar alguma coisa que eu já venho fazendo e que eu sim, conscientemente acho importante? A primeira coisa para você fazer com que isso dê certo é criar as suas prioridades. Então eu preciso entender o que realmente isso é importante para mim. Então hoje, o que é importante para mim? O que eu tenho hoje para resolver? Né? O que hoje eu preciso realmente tirar da frente? Se eu não tiver lá na minha lista de tarefas as 6 coisas mais importantes ou a lista de informações importantes, você vai acabar se distraindo e não vai fazendo. Então você precisa definir a sua prioridade e dessas prioridades você vai aprimorar a sua rotina. Nossa, Giovana, como que eu faço isso? Agenda, lista, caderno, papel ou algum bloco de nota no seu celular, porque você precisa ter um gatilho para que você, por exemplo, entenda que naquele momento é a hora de você focar no que é mais importante. Então, por exemplo, o que a gente faz, por exemplo, quando eu preciso estudar, né? Eu preciso estudar para o vestibular, eu preciso estudar para um concurso, eu preciso estudar para uma prova, eu preciso estudar para alguma coisa que é importante. E agora eu preciso começar a definir um tempo para esse estudo. Então algumas pessoas falam, levanta, toma banho, né? Se prepara. Aqui em casa, por exemplo, meus filhos estão em homeschool. Então como é que eles estão fazendo? A mesma coisa, levanta, toma banho, troca de roupa, senta na frente do computador e traz alguma coisa. A minha filha tem a garrafinha de água. Então a minha filha, sempre que ela vai estudar, ela começa com a garrafa de água. Primeiro gatilho para a mente dela entender que ela está se preparando para estudar é a garrafa de água. Então a gente precisa nesse momento criar esse gatilho. Então assim, eu vou tomar um banho, eu vou acender a luz, eu vou pegar minha garrafa de água, eu vou pegar um café e vou sentar para fazer o que eu preciso fazer. E isso a sua mente ela vai se condicionando e aí você vai aprimorando as suas ações, certo? E aí como é que funciona isso também? Você também precisa em seguida eliminar suas distrações. Então se você está em casa, por exemplo, principalmente para você que precisa entregar resultados, eu falei isso na live do dia do People Day, né? A gente está na última semana do mês de novo, né? É a última semana do mês e eu sei que tem muita gente que está, por exemplo, precisando entregar suas metas de vendas, mesmo na quarentena, mesmo no distanciamento social, mesmo numa pandemia. E aí a gente olha agora para tudo isso e fala assim, como é que eu vou fazer com que essas coisas aconteçam dentro da minha casa? Eu não estou conseguindo trabalhar, tem um monte de coisa que vem na minha cabeça, tem um monte de distração, tem barulho, tem filho, tem cachorro, tem vizinho, o que eu faço? Então eu preciso sim, de dentro para fora, começar a eliminar as distrações. Como que eu elimino distrações? Primeiro, olhando para você. O que você sente que mais te distrai? Eu, Giovana, sou muito visual e muito auditiva. Então, qualquer barulho, por exemplo, agora eu tô escutando um barulho aqui. Eu tô falando com vocês e tô escutando um barulho. Então, esse barulho, ele tira a minha atenção, certo? Então, o que acontece? É um barulho desse tamanho, mas ele tá tirando a minha atenção. E aí, o que acontece? Tem uma outra coisa, luz, né? A luz, se eu tô num ambiente mais escuro, eu também me distraio, porque eu começo a buscar luz. Então, a gente precisa entender mesmo dentro de você o que isso acontece, certo? Como é que eu faço
para que isso aconteça, certo? Como é que eu faço para que eu elimine tudo isso? Então a gente começa, né, falando disso. Definindo a prioridade, o que eu preciso entregar naquele dia, o que eu preciso fazer naquele dia. Segundo, buscando esse gatilho aí, o que eu tenho que fazer para condicionar a minha atividade. E isso pode ser água, café, um banho, né, um lugar que você vá, um lugar que você sente preparado. E eliminar suas distrações, que principalmente essas distrações elas começam de dentro para fora. O que é importante para você, né? Quando eu falo muito dessa questão de distração, eu preciso entender primeiro o que me incomoda, né? Porque às vezes assim, tem coisas que acontecem dentro do ambiente que você está que de repente não incomoda você, né? Que tá acontecendo, mas não tá te incomodando. Mas aquela pequena coisa que você sabe que vai te atrapalhar, você precisa se autorresponsabilizar e tirar ela da sua frente, ok? E aí uma outra coisa super importante, principalmente para essa rotina de atividades que você precisa criar, é manter sempre o foco do que você precisa realizar na sua mente. Então, por exemplo, daqui a umas semanas a gente vai falar sobre isso, né? Sobre, por exemplo, qual é a sua meta do mês, qual é os seus objetivos do mês, qual é o resultado que você quer ter nesse ano, qual é o seu mural dos sonhos, né? Se você ainda não fez seu mural dos sonhos, por favor, você corre, porque mesmo diante de toda uma mudança que a gente teve, né, numa estruturação aí de vida que nós tivemos, não é motivo pra gente deixar de buscar os nossos sonhos, tá? E os nossos sonhos, eles precisam estar bem na nossa cara, os nossos sonhos, eles precisam estar aqui, ó, toda hora a gente olhando pra eles e a gente se motivando. Por quê? Porque é isso que vai fazer a gente voltar a fazer melhor, fazer com mais excelência, principalmente porque você precisa acreditar naquilo que você está buscando. Se você não acreditar naquilo que você está buscando, você me perdoa, mas ninguém vai acreditar. Então, se você não acordar, não cuidar da sua rotina, não cuidar da sua agenda, não cuidar dos seus afazeres, ninguém vai fazer isso por você. E aí você vai não só vendo seus sonhos saírem, como você vai ver que o tempo passou e muita gente realizou e você só ficou olhando. Então, e aí? Como é que a gente faz com isso? Porque eu sei, eu vou falar uma coisa pra você de todo o meu coração. Abre o coração aí, hein? Você vai perceber que depois desse momento de vida que nós estamos passando, depois que isso passar, você vai ver quanta gente continuou tendo resultado na crise, continuou ganhando dinheiro mesmo na pandemia, se reinventou, fez diferente, e tem muita gente que tá aí paralisada esperando o que vai acontecer. Então, olha pra sua vida com muito amor, com muita garra, com muita coragem, porque essa é a minha palavra, né? A minha palavra de vida é coragem. Olhe pra sua vida com muita coragem e começa a agir. Porque se você não age, alguém tá agindo e tá fazendo ou desfrutando da vida que você sempre sonhou, certo? Então, bora lá, vamos fazer, tá? E aí eu queria falar uma coisa bem interessante pra vocês, né? Como a gente tá num período diferente, a gente sabe que tudo que acontece, né? Acontece porque a gente realmente, de alguma forma ou de outra, a gente vai viver as consequências daquilo que a gente já vinha plantando. Eu até falei isso, né, numa entrevista que eu dei pra Band Vale. Mas eu queria falar uma coisa pra vocês. Quando a gente tá falando de rotina, e eu defini, né, que essa semana a gente ia falar sobre rotina pessoal, nós criamos um e-book. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Um workbook. Ó, que lindo. Tô mostrando aqui, tô mostrando aqui. E nós vamos falar aqui, eu vou, né, trabalhar com eles para nossa vida pessoal e para nossa vida profissional. Então isso aqui é um checklist para você olhar para sua vida e começar a definir prioridades para o que você quer. Então a primeira coisa, quando a gente está falando de prioridades, né, para a gente definir as prioridades, a gente precisa sim entender e definir quais são os meus sonhos, né? Quais são os meus sonhos? O que eu realmente quero e gostaria de viver na minha vida? Essa frase que eu digo, né, que nós falamos dentro do coach integral sistêmico, ela é muito forte e ela tem um valor muito importante. Por quê? Porque um estilo de vida abundante, próspero, verdadeiro, pleno, ele não se cria do dia para noite. Você não acorda de um dia para o outro e fala, bem, estou vivendo tudo que eu gostaria de viver. Construí, conquistei, né? Conquistei tudo que eu gostaria de ter ou de viver. Não é assim. A gente precisa sim num caminhar, né? A gente precisa sim andar, às vezes, né, passar até
pelos desertos da vida, onde a gente vai aprendendo, vai se reestruturando, vai renovando as nossas forças e vai fazendo diferente. Então, o seu sonho precisa ser criado e orientado pelas suas emoções. Quando você fecha seus olhos e pensa, é isso que eu quero, é isso que eu espero, é isso que eu quero viver, você começa a gerar uma imagem mental. E esse é o seu sonho. A partir da imagem, você começa a definir o plano, você começa a definir o passo a passo, a rotina, que vai te fazer você chegar até lá. E aí a gente tem que entender o seguinte, que toda grande realização que a gente tem na vida, às vezes, você às vezes nem imagina, né? Às vezes o que você está vivendo passa e você não percebe. As grandes realizações que você vive na sua vida, elas partem de um sonho. Às vezes você sonhou isso ou pensou isso lá atrás e você nem de repente valorizou. E olha só como de repente você já está tendo grandes coisas, vendo grandes coisas na sua vida e você não está percebendo, tá? Então, isso é importante demais que você com essa rotina aqui, olha, você vai além de entender que você pode fazer diferente de várias formas, você também pode começar no seu dia a dia ter grandes realizações. Você pode chegar no final do dia e falar assim, uau, hoje eu entreguei, hoje eu cumpri a minha meta, hoje eu cresci, hoje eu contribuí, hoje eu ainda descansei e aprimorei os meus resultados pessoais. Olha que coisa mais extraordinária, você olhar, chegar no final do dia, na hora que você deitar na sua cama, descansar a sua cabeça no travesseiro e falar, uhul, que dia maravilhoso que eu tive, sabe por quê? Porque eu fui lá e eu agi, eu fiz diferente, eu fiz o que precisava ser feito. É ou não é bom, hein? É fantástico. Posso falar pra vocês porque eu sou assim, né? Eu sou aquela que não paro, né? Então, na hora que eu deito, eu falo, olha, quanta coisa que eu fiz hoje, quanta coisa que eu fiz hoje. E eu realmente valorizo muito isso, né? E aí, uma outra coisa também que é extremamente importante, principalmente para esse período que a gente está podendo reavaliar muita coisa, né? Eu falo que a quarentena está sendo um grande presente para muita gente, porque está sendo um convite de reavaliação pessoal, profissional, intelectual, financeira, para tudo. Se você tá com os olhos, né, bem abertos, com o coração bem aberto, com a sua mente bem aberta, você vai poder agora fazer muita coisa diferente na sua vida a partir dessa quarentena, porque você tá tendo tempo para olhar para sua vida. Olha isso! Quando eu faço os cursos Poder da Ação, eu percebo que muita gente vem assim, nossa, eu não sei o que eu faço, eu não sei como é que eu faço para mudar isso, eu não tenho tempo para cuidar disso, eu não tenho condição de aprender nada, porque eu não tenho tempo, eu não consigo me dedicar. Olha o que nós estamos tendo, né? A gente foi parado, né? Eu vi um fluxo de tempo, de velocidade, a vida nossa estava numa velocidade tremenda e de repente ela foi, parou, ela simplesmente freou. E justamente para que a gente possa, sim, usar essa quarentena e usar esse tempo que a gente está tendo para o nosso aprimoramento. Por que não? Né? Esse é um dos grandes presentes que eu estou vendo. A quarentena como um grande presente, como uma grande oportunidade de aprimoramento pessoal, familiar, financeiro, profissional. Então, nossa! Se você não terminar essa quarentena e ter feito pelo menos uns 2 cursos gratuitos, porque tem muito curso gratuito por aí, desculpa, mas tá comendo bola, tá? Falei, pronto, falei. Hashtag pronto, falei. Mas é verdade, né? A gente precisa olhar pra nossa vida com mais amor, mas com muito mais coragem, né? E aí eu queria propor uma atividade para vocês. Essa atividade vai estar esse material vai estar no nosso workbook, tá? Eu quero vou só explicar um pouquinho para vocês como é que a gente vai fazer isso. Nós acreditamos que quando a gente olha para um pilar da nossa vida, a gente começa a dar atenção a ele, né? Que seja um pilar, eu começo a fazer com que esse pilar influencie positivamente os outros pilares. Então é importantíssimo que quando você olhar para a sua vida, você identifique quais são os pilares que são mais de atenção e que você, desses pilares, você comece a trabalhar focado nele, porque ele sim vai gerar, né, um efeito colateral nos outros pilares. E isso vai proporcionar crescimento em todas as áreas. Por isso que eu acredito muito no coach integral sistêmico, porque se eu olho para minha vida e eu só de olhar, eu já começo a pensar diferente, eu começo a agir diferente, você vai ver que as coisas mudam muito rápido, porque um influencia o outro, né? Eu não tenho como separar a cabeça do corpo, eu não tenho como tirar a minha mente, o meu emocional do meu cognitivo. Não tem como eu falar assim, aqui eu sou assim, aqui eu sou assado.
Não dá, não funciona, tá? Porque uma coisa vai influenciar a outra. Agora, se eu começo positivamente a orientar um pilar, a cuidar dele, a dar atenção para ele, e ele começa a expandir, ele vai tocar os outros. E isso vai mudar a sua vida completamente. Por isso que é extremamente importante a gente olhar para a nossa vida com os olhos do coração, tá? E aí uma coisa que é super interessante, a gente tem uma ferramenta para auxiliar. Então essa aqui é o MAS, né? Uma das ferramentas que a gente mais usa no coach integral sistêmico. É o mapa de autoavaliação sistêmica, onde a gente mapeia, né? A gente olha para o nosso sistema de vida, né? E aqui a gente trabalha com 11 pilares. Então qual que é a minha dica agora para você? Agora é exercício, hein? Pega papel e caneta aí. Então vamos lá. Se você pudesse agora olhar para a sua vida, né? A gente fala de 11 pilares: espiritual, parentes, casamento, filhos, casamento não, conjugal, filhos, social, saúde, servir, intelectual, financeiro, profissional e emocional. Respirei. E aí agora eu preciso olhar para eles e entender assim, qual dos três, vamos definir assim, três que eu preciso de mais orientação. Mais orientação não, mais atenção. Quais são os 3 pilares da sua vida hoje que você precisa dar mais atenção? Então assim, defina, vamos pensar assim, relacionamento, né, conjugal, de repente financeiro e de repente profissional. Vamos pensar assim, né? Vamos pensar nisso? E aí o que acontece? Quando você olha para isso, define, né, quais são os 3 pilares mais importantes para esse momento agora, para essa semana, vamos definir para a semana. O que você precisa definir? Qual é a única coisa, uma única coisa que você precisa fazer para mudar esse pilar, para dar atenção totalmente focada nesse pilar. Então, o que eu preciso fazer pro meu conjugal para eu dar atenção total nesse pilar essa semana? O que eu preciso fazer no meu profissional para eu dar atenção total essa semana? O que eu preciso fazer na minha saúde para dar atenção total essa semana? Para uma única coisa, aquela mais importante de todas que você avalia nesse momento, tá? O que é mais importante de todas? A única coisa que eu preciso fazer agora. Quando você define isso e pratica isso, você coloca isso na sua rotina de excelência, meu amigo, minha amiga, vocês vão perceber que é assim, ó, como o resultado vem. Então, se você definir uma única coisa que você precisa fazer para cada um dos pilares da sua vida, e você realmente praticar, você também realmente agir, né, focado nesse pilar, você vai ver como as coisas vão acontecer e vão mudar rapidamente. Não se esqueçam, é a única coisa. Ok? A única coisa. Qual é a única coisa que eu preciso fazer hoje para o meu pilar saúde? Caminhar 20 minutos com uma velocidade acima do normal, certo? O que eu preciso fazer hoje para eu dar atenção total no meu relacionamento? Hoje eu preciso olhar nos olhos do meu marido, bem no fundo dos olhos dele, abrir meu coração e falar o quanto eu amo ele. Opa! O que eu preciso fazer hoje, por exemplo, a minha espiritualidade? Talvez eu precise realmente ajoelhar no chão hoje e agradecer a Deus por tudo que eu tenho na minha vida, pela minha saúde, pelos meus filhos, pela minha casa, pela cama que eu durmo, pela água que eu bebo. E isso talvez seja a única coisa hoje que vai mudar totalmente a sua vida. Então, a primeira coisa, olha para a sua vida, defina os pilares e defina a única coisa que você precisa fazer hoje, beleza? Então, essa é a minha dica aí para vocês hoje, tá? E aí, até aqui tudo bem? Estão indo bem? Tudo bem? Legal. E agora, o que acontece? Como é que eu faço, né, Giovana, para mexer com tudo isso? A primeira coisa que a gente precisa fazer que eu acredito que é super importante, é a gente começar com a nossa rotina de excelência pessoal. Por que pessoal? Porque a gente tem a nossa vida pessoal que ela, né, ocupa muito mais do que o nosso trabalho. Eu sei que tem muita gente que trabalha, eu sei que tem, né, pessoas que trabalham aí 12, 15 horas por dia, mas se você não tá bem, você não consegue trabalhar bem. Então, por isso que a gente precisa realmente começar a ter uma rotina de excelência pessoal. E aí, qual que é a minha recomendação, né? A gente sabe que tem várias literaturas falando disso, a gente sabe que amanhã, né, quando a gente começa a cuidar melhor do nosso tempo durante o período da manhã, a gente consegue
que o nosso dia, né, ele seja muito mais produtivo. Então a minha dica, a minha recomendação é que você comece o seu dia, né, a sua manhã, os seus primeiros minutos da manhã, as suas primeiras horas da manhã, se dedicando à sua vida pessoal, aquilo que realmente é importante para você, tá? Então qual que é a minha recomendação para a sua criação de rotina de vida, né, rotina de excelência pessoal? Como que eu faço, Giovana, para criar a minha rotina de excelência para a minha vida pessoal? Primeira coisa, olha para os seus horários, identifica quanto que você pode se dedicar ao seu período da manhã para criar hábitos mais saudáveis para a sua vida. Né? Então, começar a sua vida, o seu dia, por exemplo, meditando, orando, praticando exercício físico e principalmente tendo, né, uma ativação emocional com a sua visão de futuro. Você precisa meditar a sua visão de futuro. Você precisa trazer para sua mente, principalmente para os primeiros períodos da manhã, onde a sua mente está mais descansada, você precisa trazer a sua visão de futuro. E isso vai ajudar você muito a manter a rotina no seu dia a dia, principalmente o fluxo de atividades positivas para o seu dia a dia. Então, o que eu acredito? No primeiro período da manhã, você precisa meditar, fazer suas orações, né? Se você já tem o hábito de fazer as orações, fazer sua meditação, fazer suas orações, fazer seus exercícios físicos, você precisa acordar o seu corpo, né? E cuidar da sua saúde. Você precisa sim fazer seu exercício de visualização da sua visão de futuro, dos seus sonhos, dos seus objetivos, do seu trabalho, de tudo que você quer ver crescer, florir, prosperar. Você precisa fazer esse exercício de olhar para isso, não com os olhos, né, que estão aqui na frente, mas os olhos aqui de trás, e fazer com que isso realmente traga para você uma vibração interior muito maior. A sua energia do dia, ela muda quando você deixa claro por que você está fazendo o que você está fazendo. E sem uma visão de futuro isso não é possível. Se você não tem uma visão clara do que você quer conquistar na sua vida, você vai se distrair e pode ser que você perca não só a direção, mas também você acaba se perdendo no tempo, ok? Então isso é importante. E depois, o que é muito interessante é que você traga para a sua vida leituras, né? Leituras ou vídeos ou filmes que tragam muito mais consciência para a sua vida pessoal. Então, para você olhar para a sua vida pessoal e aprender alguma coisa que te favoreça na sua vida pessoal. Que você tenha também um período de vídeo, leitura, de música, alguma coisa para o seu trabalho, né? Então, eu já tive casos, por exemplo, de coaches que eles falam: Giovana, eu não consigo meia hora, uma hora, mas eu vou colocar isso toda vez que eu estiver na esteira, eu vou assistir um podcast, né, de um profissional que eu admiro, eu vou assistir eu vou escutar uma música que eu acho que é importante para tal área da minha vida, e é assim que a gente aprimora a nossa rotina de excelência, tá? E um detalhe importante demais, que a semana que vem eu vou focar nisso, na sua vida profissional. Eu não sei o que está acontecendo com você profissionalmente, mas a semana que vem você vem com vontade pra cá, porque nós vamos conversar sobre os assuntos importantes. Eu já tô ansiosa porque eu tô, né, eu tô querendo realmente que a vida volte ao normal, na verdade não ao normal, mas que a gente volte a atuar como a gente merece, né? Mas a semana que vem a gente vai falar sobre o profissional pós-quarentena, né? Que eu sei que tem muita gente que na hora que isso tudo voltar, a gente vai ter que criar um ritmo diferente, a gente vai ter que buscar resultados diferentes e principalmente a gente vai ter que se adaptar ao que vai estar acontecendo, principalmente reflexo da economia. Então, por isso que neste momento é extremamente importante que você cuide, né? Oriente a sua vida pessoal, a sua rotina de excelência pessoal, para que você gere resultados no seu trabalho, para que você gere resultados com seus clientes, e isso só virá através do seu aprimoramento. Se você não tiver aprimoramento pessoal na sua conduta, nas suas ações, na sua forma de pensar e principalmente na sua forma de agir, você não vai mudar os seus resultados. E é por isso que nós estamos aqui, ok? Para crescer e contribuirmos juntos. E aí, a partir da semana que vem, a gente vai falar isso. Como é que eu faço isso? Porque se eu estou meditando, se eu estou orando, se eu estou fazendo meus exercícios físicos, se eu estou me alimentando bem, se eu estou, sim, exercitando a minha visão de futuro, buscando trazer isso para minha mente, né?
e pro meu emocional e pro meu cognitivo, se eu tô fazendo leituras construtivas, se eu tô investindo no meu trabalho, e se eu tô fazendo uma geração de conteúdo, quer seja para os meus funcionários, quer seja para os meus amigos, para os meus filhos, né? Tem muito pai estudando com filho, olha que coisa mais linda, né? A gente pode, sim, não só melhorar dentro da nossa casa, mas a gente vai melhorar muito a hora que a gente puder sair de novo. Então, se você gostou desse conteúdo, onde a gente falou de rotina de excelência, onde eu posso sim, através de uma rotina, melhorar, né, os meus resultados aqui dentro da minha casa, aqui fazendo o que eu preciso fazer, principalmente para que eu gere, né, tempo para descansar, tempo para ficar com qualidade com a minha família, porque não tem coisa mais chata, né, para um filho é ele entender que a mãe, né, tá ali com o trabalho, não desconecta, não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo. Então, assim, a gente precisa realmente monitorar algumas coisas que a gente está fazendo, porque a gente sim deve colocar excelência nas nossas vidas, né? Esse é um presente que a gente pode se dar criando essa rotina de excelência. Obrigada pela presença, foi uma alegria imensa estar aqui com vocês e a semana que vem a gente vai estar junto de novo, beleza? Beijo no coração, beijo pra todo mundo, beijo pra todo mundo. A gente se vê, hein? Tchau, tchau!